É a voz de Deus que nos leva a esta adoração. As pessoas que têm fé, elas têm uma recuperação e uma saúde melhor do que quem não tem. Um médico falou: padre, uma pessoa que tem fé e uma que não tem fé e que passam pela mesma operação, até o processo de recuperação e cicatrização é diferente. Uma pessoa que não tem fé, ela é inquieta, ela é impaciente, ela reclama. Uma pessoa que tem fé, ela vê aquele momento de cirurgia como um pequeno calvário. Então ela não reclama tanto, ela aceita os medicamentos, ela fica mais quieta, ela tem mais paciência. Isso tudo vem de onde? De uma vida de adoração. Nós vamos ver aqui o que uma pessoa adoradora faz enquanto ela espera, enquanto a sua graça não chega, quando não chega o dia da prova, enquanto não chega o seu sonho. O que a gente faz? Então é necessário esperar. O texto da samaritana vai dizer que Jesus, eu não vou aqui ler o texto, eu vou contá-lo, eu estou lendo João 4, a samaritana, do versículo 1 ao 42. Jesus queria se encontrar com aquela mulher, e Ele quer se encontrar com cada um de nós. Só que aquilo que Ele pede é aquilo que Ele quer oferecer. Vocês compreendem isso, sim ou não? Você entende que aquilo que Deus pede a você é aquilo que Ele vai conceder a você? Sim ou não? Se sim, bem, se não, aprenda. É assim que funciona. Eu lembro-me, quando eu era criança, que eu ia na minha mãe e falava assim: ô mãe, o que foi, meu filho? Na época não era real, né? Acho que era cruzeiro ou cruzado, sei lá. Me dá 50 cruzados. Minha mãe: pra quê? Ah, que a gente vai fazer uma surpresa no seu aniversário, para comprar presente. Tá, é criança, né? A minha mãe tá aqui, vai lá. Aí chegava no dia do aniversário, surpresa, tadinha, ela que pagou o negócio. Mas não é assim que as crianças fazem. A criança não trabalha, não tem dinheiro, a escola pede o material, a mãe compra e leva. Eles vão fazer uma surpresinha para dar para a mãe no aniversário. Quem é que pagou aquilo ali? A mãe. A mesma coisa é com Deus. Você não pode dar nada a Deus que Ele não tenha dado a você. Então, primeiro é um receber, depois é um doar. Só que Jesus, Ele pede, e porque Ele pede, Ele oferece. A mulher aqui é meio atrevida, né? Jesus tem um poço, é chamado Poço de Jacó. Era meio-dia. O que significa meio-dia? É a hora que não tem sombra, é a hora da verdade. Para o judeu, o sol está a pico, então as coisas são vistas de cima. E meio-dia significa meia vida, é o momento da mudança, né? É o momento da virada. Então Jesus chega perto do poço. O texto vai dizer que Jesus sentou ao lado do poço. Os estudos bíblicos vão dizer que ele sentou em cima do poço, ou seja, não tinha como tirar água. Quando a mulher está chegando, que é a samaritana, Jesus já olha para ela e diz: dá-me de beber. E a mulher sabe que ele é judeu, e ela é samaritana. O judeu não combina com a samaritana. E a samaritana disse assim: como que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? E nem balde você tem, nem copo você tem. Ela não gostou do modo que Jesus chegou nela. Só que Jesus, ele vai mudando o diálogo e diz para ela assim: se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede de beber é você que me pediria, e eu te daria a água viva. Aí a mulher já muda aqui: Senhor, vejo que és diferente. Aquele que beber desta água terá sede de novo, mas a água que eu der nunca mais terá sede. Ele será uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela vai dizer: Senhor, dai-me de beber. Olha, ele pede, ela critica, ele explica, ela pede. É o que Jesus faz. Ele começa pedindo, mas na verdade ele quer oferecer esta água. E ela vê que a água que ele promete não é uma água do filtro, é uma água que enche e purifica o coração. Dá-me de beber. Aí Jesus começa a conversar com ela. Aqui o texto é muito longo, ele fala, ela fala. Primeiro,
ele vai perguntar para ela, ou quando ele viu que ela estava um pouco truncada com ele, né? Ele vai perguntar, onde que está o seu marido? Chama o seu marido. Ela fica triste. Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, nisto falaste a verdade. Você já teve 5 maridos, e o atual não é o seu marido. Ou seja, ela já teve quantos homens? 6, né? Ela já teve 5 e o atual não era. Olha, uma mulher carente. Ela queria se encontrar. Mas ela queria se encontrar aonde? Em braço de homem. E não é homem, nem mulher que nos faz felizes. É o Senhor. Então Ele vai dizer, e nisso você falou a verdade. Você já teve 5, o que você tem não é o seu marido. Na Bíblia, qual que é o número do milagre? É o 7. 5 pães e 2 peixes. 7. Bodas de Caná. Quantos eram as talhas? 6. 6 talhas de pedra. Jesus é a 7ª. Por isso que acontece o milagre. Só que essa talha vai ser aberta lá no dia 13 de Nisan, que é a Santa Ceia. O seu vinho em sangue, né? Então ele vê a mulher, ela teve 6 homens. Jesus é qual na vida dela? O 7º, por isso que o milagre acontece. Ela fica encantada com Jesus, porque Jesus lhe promete algo a mais do que as pessoas podem dar. Nisso, ele vai dizer para ela assim, você acredita que há uma água que matará a tua sede e que você não precisará vir aqui buscar? Ela vai dizer a ele, você é maior do que o nosso pai Jacó, que largou para nós esse poço? Olha aqui, aí Jesus vai dizer, vós adorais o que não conheceis. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai deseja. Aí a mulher vai dizer, eu sei que um dia virá o Messias. E Jesus diz, sou eu que fala contigo. Repita comigo, Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Por que Deus procura? Porque não está achando, né? Porque eu fico lá em casa procurando alguma coisa até eu achar. A hora que eu acho, eu paro de... Quando Jesus disse, meu Pai procura adoradores, é porque Ele não está encontrando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É sobre isso que nós vamos conversar. Adoração. O que significa ter uma vida de adoração? Eu não estou falando momentos de adoração. Eu estou falando vida de adoração. Eu descobri, não para os senhores que aqui estão, que para o povo, o banheiro do padre é mais sagrado que a capela. Demorei a aprender isso, mas eu descobri. Como eu descobri isso? Simplesmente que toda hora que eu estou rezando, aparece alguém me chamando. Aí eu já falei com a minha secretária, fale que eu estou rezando. Padre, mas fulano de tal falou que é urgente. Mas deixa eu ir lá atender. Aí eu aprendi uma coisa. É só ela falar assim, ele está no banheiro. Aí a moça, não, então tá bom. Depois eu volto. Falei, ó, o povo não valoriza a oração, mas a obração sim, né? Eu não posso orar, mas quando eu estou obrando, falando em obrando, eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela pegava o seu breviário, que é o seu livrinho de oração, ela sabia das coisas. E ia para o banheiro. E as irmãs, nem no banheiro a deixavam em paz. As irmãs falavam assim, Teresa, que fazes? Teresa respondia, oro e obro. Essa é que você entende, né? Oro e obro. Aí a irmã perguntava, Teresa, tu podes obrar enquanto oras? Ela falou assim, não, só não posso, como faço? Aí ela viu que a irmã ficou um pouco incomodada, porque em vez de Teresa d'Ávila rezar o breviário na capela, ela rezava no banheiro. Eu acho que ela descobriu que lá ela tinha sossego.
E ela, para justificar, disse para a irmã assim: irmã, não se apoquete com pouca coisa. Eu oro e obro. O que oro sobe, o que obro desce. O que sobra é para Deus, o que desce é que o diabo merece. Eu estou na mesma coisa. Eu estou orando e obrando. O que está subindo é para Deus, está descendo, merda no diabo. Eu não sei na sua casa onde você tem sossego para rezar. O que eu sei é que você precisa rezar. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí a gente foi lá em Portugal fazer as missões e a casa deles, da Canção Nova, fica em Fátima. Então, da casa da Canção Nova, você vê a torre do santuário. Tão bonito, né? Toca o ângelos. Eu ficava doido com lá o santuário, ia lá rezar terço. É um sonho, né? Você fica em Fátima 3 dias, sem nada, só para ficar rezando. Aí, quase que eu entro na igreja, alguém fala atrás do altar, né? Padre Cristian, Padre Cristian. Aí eu fiquei lá. Só que indo para o santuário, tem uma loja das imagens facsímile de Nossa Senhora de Fátima. O que é uma imagem facsímile? É uma imagem idêntica à imagem do santuário de Fátima. Ela é feita de resina, com azinheira, que é a madeira que a Nossa Senhora apareceu. O olhinho é de cristal, você vê o dentinho de Nossa Senhora. Vem com uma imagem maravilhosa. Só que não se compra desta imagem, eles não vendem. É uma imagem para os santuários marianos no mundo todo, né? O reitor do santuário pega uma carta com o bispo, ele vai a Portugal e apresenta esta carta. E eles vão ver qual a imagem que ele pode receber. E quanto tempo vai demorar para ele ter esta imagem. Ele tem que pagar todo o translado, mas a imagem é um presente do santuário. Muito bem. E eu ficava namorando uma imagem só de Fátima, linda, grande assim. Ela ficava assim, tem um dentinho assim. Só que ela ficava assim para baixo, o olho para baixo. E eu embaixo olhando para cima. E ela em cima, olhando para baixo. Só faltava fazer para mim assim. Eu falei, nossa gente, eu apaixonei por esta imagem, é meu sonho de consumo. É sonho de consumo de padre, né? A gente tem sonho de consumo, tem uma Ferrari, um relógio Rolex, eu queria uma imagem da Senhora de Fátima. Eu ficava olhando, aí um dia eu estava lá olhando, chegou um frei português, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Falei, bom dia, bom dia. Tu és Padre Antônio? Falei, não, sou Christian Shankar. És brasileiro? Falei, sou brasileiro. Pois é, brasileiros são enrolados. Falei, enrolados por quê? Esta imagem cá é de um tal de Padre Antônio do Brasil. Nos pediu por carta, já estamos há 90 dias esperando, e Padre Antônio não aparece cá. Eu falei, ora pois, não falei, mas pensei, se Padre Antônio não está, eu estou. Ora, somos da mesma nação. Aí ele viu que eu estava muito encantado com a imagem e falou comigo assim, tu és padre de um santuário mariano? Eu falei, não, é o santuário de Frei Galvão. É um primeiro santo brasileiro. Mas eu sou devotíssimo de Nossa Senhora de Fátima. Desde pequeno, eu tinha uma imagem dela pequenininha. Mas o padre cresceu, eu espero um dia ter uma imagem dessa aqui. Pois bem, eu não estou com paciência com o Padre Antônio. Tu ficarás até quando cá? Eu ficarei essa semana e a metade da outra. Pois bem, se até no final de semana Padre Antônio não aparecer, tu levas. Gente, eu sei que é pecado. Eu sei que é pecado. Mas eu nunca rezei tanto para Deus consumir com esse Padre Antônio. Falei, Nossa Senhora de Fátima, consuma com o Padre Antônio. Eu nem sei quem é o tal do Padre Antônio. E eu passava lá. Chegou na segunda, eu falei com o pessoal da Canção Nova, me leve lá, porque a gente já estava em Lisboa, me leve lá em Fátima, a gente vai passeando, mas eu tenho que ver se apareceu lá o doutor Padre Antônio. Eu tinha certeza que não tinha aparecido. Ele apareceu em 9 meses, para aparecer agora no último momento para catar minha santa, né? Aí cheguei lá, estava a santinha lá. Eu falei com a secretária, cadê o Frei? Ele só vem à tarde. Eu falei, minha filha, são 11 horas da manhã, ele só vem depois das 3. Aí eu falei com o João Luiz, vamos ficar aqui em Fátima. Nós vamos à missa, vamos almoçar por aqui, esperar o Frei chegar. Que essa santa ninguém tasca, né?
Aí fomos para lá, ele não estava, atrasou um pouquinho, chegou o Frei. Pois prazer, padre, falei, Padre Antônio. Não sou besta? Aí ele riu. Tu és brasileiro cômico, né? Brasileiro cômico. Falei, já é um pouco engraçado, né? Pois padre, falei, Christian. Pois tu ganhaste a imagem. Esse Padre Antônio não quer saber de nada. Aí ele pegou a imagem, levantou, falou assim, assine aqui, tudo protocolado. Eu peguei a caneta, assim, um pincel, falei assim, por que você está assinando essa? Para você saber que essa que você vai receber, não é uma outra, é essa aqui. Agora tu tens que pagar o transporte, tem que pagar o avião, tem que pagar o navio, tem que pagar a taxa, tem que pagar os impostos, tem que pagar a matéria. Eu falei, esse negócio é um golpe, então eu estou pagando tudo. Eu não tinha que pagar nada. Meu Deus, agora. Aí fez os cálculos lá, né? Como ele sempre me dava uma gorjeta, não uma gratificação, né? Em euro, porque eu estava na Europa, aí a gratificação já deu para pagar a imagem. E ela veio. Ela chegou lá em Santos. Aí uns amigos meus foram em Santos, pegaram aí Nossa Senhora e trouxeram para mim. E agradeço muito ao Padre Antônio, né, por este presente. E ela está na minha sala até hoje. Então eu fiz uma luzinha na cabecinha dela, ela está lá rezando. Não sei se vocês sabem, a imagem original de Fátima, ela tem na cabecinha dela uma bala, um projétil. Então quando ela anda assim, nas procissões, você vê balançando. Você fala, mas o que é aquilo ali? É um projétil que eles atiraram no Papa João Paulo II. E o Papa não morreu. E ele disse que foi as mãos de Nossa Senhora que desviou a bala. Então ele pegou o projétil, doou para Fátima, eles banharam a bala de ouro e colocaram na coroa de Nossa Senhora. Então ali está o projétil original que eles atiraram no Papa João Paulo II. E na que eu recebi tem. Claro que não é original, fica uma balinha assim, né? Está lá na minha sala. Estou contando isso porque onde está Nossa Senhora? Na minha casa. É onde eu coloquei uma poltrona, tem uma mesinha, onde tem meus livros de oração. É ali que eu me abasteço. Porque ninguém fala bem de Deus se não fala primeiro com Deus. De vez em quando eles me chamam aí, Brasil afora, para dar curso de oratória. Não estou pegando mais, porque a agenda não dá. Mas quando eu tinha data para fazer esses cursos de oratória sacra, eu falava para seminaristas, para pregadores, primeiro segredo de uma pregação bem feita, intimidade com Deus. Primeira coisa, tem que rezar, tem que ter amizade com Deus, tem que fazer uma leitura da sua vida com Deus. Aí você começa a ter intimidade com Deus. E a pregação, ela flui não de conteúdo apenas, mas da vivência. A vivência que você tem na sua vida de oração. E é neste lugar que eu tenho feito as minhas orações. E como é bom você ser amigo de Deus. Como é bom você ter momentos de oração. Você poderia perguntar, padre, mas o senhor reza todo dia? O senhor gosta de rezar todo dia? Não, eu rezo todo dia, mas de dia que não tenho a mínima paciência para rezar. Porque isso faz parte da nossa vida. Uma contrariedade, um dia muito agitado, muito cansativo, problemas que a gente enfrenta, mas o meu lugar lá perto de Nossa Senhora está lá. Eu estou cansado, não quero rezar. Quer dizer que eu não quero rezar? Mas eu não posso roubar de Deus. Posso? Então o tempo de oração é de Deus. Só que eu estou cansado demais. Eu sento na poltroninha, olho lá para Nossa Senhora, ela está lá. Um dia ela me falou no meu coração assim, e o Padre Antônio. Mas tem dia que eu sento lá e fico lá um pouquinho rezando. Já aconteceu de eu cochilar. Um dia eu estava muito cansado, eu acho que foi na Semana Santa. Aí isso a gente pode fazer que é até pecado, né? Você não reconheceu o seu limite. Aí eu sentei e fiz assim, Aí eu tenho uma cochilada. Aí eu acordei com uma dor no pescoço. Falei, Nossa Senhora! Aí o pescoço voltou. Quando eu olhei no relógio da minha sala, 2h15. Quer dizer, eu estava tão cansado que eu dormi ali. Mas o que eu estou passando para vocês? É preciso um lugar de oração na sua casa. Que seja uma mesa, que seja um cantinho do seu corredor. Se você tiver, que seja um quarto. A nossa vida de oração, a nossa vida de adoração, ela vai tendo prioridade ou não na nossa vida.